Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra, e tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome era daquela cidade, antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Está lendo até aqui. Então nós estamos vendo aqui, né, que Jacó, naquela noite, ele teve um sonho, ele teve um encontro com Deus. E ele foi tão forte, né, aquele encontro. Ele sentiu tanto ali a presença de Deus, que ele estabeleceu ali, né, aquele lugar como a casa de Deus. E Jacó resolveu fazer o quê, né? Ele resolveu ali fazer um voto com Deus, porque Deus falou para ele, Deus deu ali uma promessa para ele, que Deus era com ele, e ele creu naquela promessa, e ele falou: Senhor, eu quero fazer um voto contigo, e tudo aquilo que o Senhor me der, eu te devolverei, né? De tudo aquilo. Então Jacó começa ali realmente a exercer isso, porque ele havia saído fugido praticamente ali, né, da casa dos seus pais, devido a ele ter se passado pelo seu irmão, e ele estava indo para a casa da parentela dele, do seu tio Labão, e ele tinha medo do que é que ele ia encontrar naquele lugar, como que iria ser, né? Ele estava saindo ali do seu lar, do seu conforto, da onde ele estava acostumado, né? Ele era o queridinho da mãe dele, ele era o queridinho, e ele estava indo para um lugar onde ele não sabia o que ia acontecer. Mas quando ele recebe essa palavra do Senhor, ele simplesmente ardeu a chama dentro do coração dele, e ele falou: Deus é comigo, eu vou, e por onde eu for, se Deus vai me abençoar, eu também vou abençoar a Deus, porque eu vou dar de tudo aquilo que eu ganhar, que eu receber, eu vou devolver o meu dízimo, eu vou estar entregando nas mãos do Senhor. E desta forma, Jacó começou a fazer. Ele chega lá e ele começa a trabalhar, né? Ele gosta lá da filha de Labão, ele começa a trabalhar, e aonde ele põe as mãos dele, era abençoado. Aonde ele põe as mãos, prosperava. Por mais que no decorrer, né, da história,
de Jacó. Labão tentou até mesmo passar a perna nele. Labão tentou, porque ele via que tudo que ele fazia era abençoado, então ele quis trocar como te chama lá, o gado dele, tentou fazer várias coisas, mas Deus era com Jacó, porque Jacó colocou no seu coração, ele fez um voto e ele começou a caminhar em fidelidade com Deus. Então, quando nós olhamos para esta palavra, né, nós vemos essa promessa que Deus deu ali para Jacó. Essa promessa, ela também é para as nossas vidas, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. E se nós formos fiel, cada vez que nós estivermos caminhando com o Senhor, se nós formos fiel, tudo aquilo que nós temos recebido, não é por nossa força, é porque Deus tem olhado para nós e Deus tem visto graça em nós. E Ele tem nos dado a graça para que nós possamos alcançar e para que nós possamos ganhar tudo aquilo que nós ganhamos. O nosso trabalho, o nosso esforço, não é um esforço que, eu estou ganhando pelo meu esforço. Não, o nosso esforço é porque nós precisamos ter disposição para nos levantarmos, para trabalharmos e para fazermos aquilo que nós precisamos. Mas quem é que está nos dando essa força? É Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dá graça, é Ele que está conosco o tempo todo. Aquilo que nós ganhamos, é Ele que tem nos proporcionado. A palavra está dizendo que aonde Jacó colocava as suas mãos, prosperava. E eu declaro que aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Porque você também é um escolhido de Deus. E assim como Ele escolheu Jacó naquele momento, assim como Ele declarou essa bênção sobre a vida de Jacó, Ele também está declarando sobre as nossas vidas. Então tudo aquilo que você puser as tuas mãos vai ser abençoado. Tudo aquilo que você puser as tuas mãos vai prosperar. Amém? Tudo aquilo que você fizer vai multiplicar. Porém, você precisa agir como Jacó. Fidelidade, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos viver o melhor do Senhor nesta terra, nós precisamos ter fidelidade com Deus. E qual é a fidelidade? É só as nossas ofertas? Não é só as nossas ofertas. As nossas ofertas vão fazer com que a prosperidade venha sobre as nossas vidas. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas a nossa fidelidade tem que ser em tudo. Nós temos que ser fiel também nos dízimos. Tudo aquilo que vem às nossas mãos, 10% é do Senhor. Não tem como nós fugirmos disso. O dízimo, ele vai fazer o quê? Ele vai repreender o devorador nas nossas vidas. Então, quando nós deixamos de ser fiel no dízimo, não adianta somente nós praticarmos a oferta, porque um caminha com o outro. Nós somos fiel no dízimo, Deus repreende o devorador e Ele abre a janela dos céus. E a nossa oferta, quando ela é lançada como uma semente, ela começa a produzir frutos e você começa a prosperar. Amém? Então, Deus está te dando uma promessa, sim. Você vai prosperar tudo que você colocar nas suas mãos, mas você precisa ter fidelidade com Ele. Você precisa entender que tudo que vem nas suas mãos não é inteiro seu. 10% não é nada. Quando nós tiramos os 10%, aqueles 90% que ficou, Ele vai multiplicar muito mais, porque Ele está sendo com a bênção de Deus. Ele está sendo abençoado por Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos realmente entendermos que todas as promessas que estão na Bíblia são para nós, mas nós precisamos praticar. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos tomar passos de fé, que muitas vezes
Vem a assolação, vem o inimigo, vem as contas, né? Tudo aquilo vem sobre as nossas vidas, vem. Mas quando nós colocamos em primeiro lugar a nossa fidelidade, Deus vai suprir todas as necessidades. Ele vai trazer tudo aquilo que eu e você precisamos para pagar todas as contas, e nós seremos prósperos e abençoados por Ele, porque Ele vai cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, João capítulo 5, João capítulo 5, versículo de número 8. João capítulo 5, versículo de número 8. Só para relembrar aqui, nós estamos numa série, esse mês nós estamos falando justamente sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. E nós já ouvimos, né, algumas palavras anteriores, e nós vimos qual foi a atitude daquele homem quando ele se depara com o próprio Jesus ali no tanque de Betesda. Jesus estava passando por ali, de repente Jesus se depara com aquela situação, aonde aquele homem, a Bíblia diz que já fazia 38 anos que ele estava naquela condição, e aí Jesus para e faz simplesmente uma pergunta para ele: queres ficar são? E aí entra toda, né, a história que nós estamos aprendendo, que aquele homem, ele começa a colocar algumas situações, começa a colocar alguns questionamentos, dizendo que não tem alguém ali a quem possa ajudá-lo ou a colocá-lo dentro do tanque, né? Porque a Bíblia fala que quando ali as águas elas eram agitadas, o primeiro que tocasse aquela água seria curado. Mas entendendo essas perguntas, entendendo essa pergunta que Jesus fez para esse paralítico, nós vamos ver alguma situação aqui, aonde também nós aprendemos que ali ele não estava sozinho. O nosso pai mesmo disse aqui em uma das ministrações, nós podemos parar e imaginar uma feira. Imagina uma feira. Se o pessoal que mora lá perto da onde eu moro ali, que tem uma feira livre de sábado lá, misericórdia, aquela feira ali, só o sangue do cordeiro. Porque é um vendendo banana, um vendendo mexerica, outro vendendo peixe, e é aquela gritaria, e aí a gente fica imaginando que a gente precisa ouvir o que a pessoa que está lá no final da feira, ela está falando. E aí a gente começa a entender justamente um dos propósitos com relação a essa palavra que nós vamos aprender nesta noite. Mas o tema desta manhã, é justamente o tema o seguinte: toma a tua cama. Então, João capítulo 5, versículo 8, ele está dizendo assim: Jesus disse-lhes: levanta-te, toma a tua cama e anda. Agora, quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para esse versículo onde Jesus está dizendo: toma a tua cama e anda, talvez nós podemos olhar para este paralítico e entender uma coisa: o que deve ter passado na cabeça dele quando Jesus lança essa palavra: toma a tua cama e anda. Quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos a entender o seguinte: esse paralítico, ele pode ter olhado para a condição dele física e ter falado: puxa, estou sendo curado, estou sendo liberto, estou sendo restaurado, mas e agora? Quanto tempo isso vai permanecer? Quanto tempo isso vai ficar? Muitas vezes, na dúvida, o milagre não acontece. Muitas vezes, quando a palavra ela é liberada, quando a palavra
ela é lançada, se gera uma dúvida dentro do meu coração, dentro do seu coração, o milagre não acontece. Em muitas situações nós ficamos perguntando, muitas questionando até mesmo, por que aquilo ainda não aconteceu? Por que aquele milagre tão esperado ainda não aconteceu? Olhando para essa situação desse paralítico, a Bíblia nos disse lá no início que ele estava há 38 anos esperando o milagre acontecer. Aí entra as perguntas, por quê? Seria melhor com que esse paralítico ele deixasse o seu leito ali naquele lugar, mas ele poderia também precisar dele mais tarde? É uma pergunta. Olha, Jesus olha para aquele paralítico e diz: levanta, toma a sua cama e anda. Mas o paralítico falou: será que eu posso levantar, andar? Mas e se porventura daqui a alguns metros, daqui a alguns dias, eu precisar da minha cama novamente? Eu precisar do meu leito novamente? E aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar? Na verdade, isso é uma incredulidade. A incredulidade estava batendo na mente daquele homem, dizendo para que ele não recebesse o milagre ao qual Jesus tinha liberado sobre a sua vida. Porém, quando nós estamos entendendo todas estas coisas, seja qual tenha sido o pensamento desse paralítico, qual tenha sido a intenção desse paralítico, ele foi rapidamente expulso da sua mente. Por quê? Porque na verdade, quando ele recebe a palavra, levanta, toma o teu leito e anda, ele levantou rapidamente, tomou a sua cama e saiu. Quando ele toma essa atitude dele levantar, tomar a sua cama e sair, ele está crendo na palavra que foi liberada sobre a sua vida, e ele não está preocupado em momento algum com as circunstâncias que virão acontecer lá na frente. Por quê? Porque ele está crendo simplesmente na palavra. Ele está simplesmente olhando para aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida. Então, querido, nesta manhã, muitas vezes as pessoas, você até faz algum comentário: olha, eu tenho um projeto, olha, eu tenho um plano, a minha ideia é de fazer isso, de fazer aquilo, de desenvolver tal coisa, e as pessoas olham para você e falam: ai, será que isso vai dar certo? Será que isso aí é de Deus mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que o que você está fazendo, você está certo no que você está fazendo? E aquilo na verdade vai vir para você como para gerar uma dúvida dentro do seu coração, e naquela dúvida o milagre não vai acontecer. Mas entenda uma coisa, que se a palavra do Senhor ela já foi liberada sobre a sua vida, de que aonde você colocar suas mãos você já vai prosperar, independentemente da palavra que vir, independentemente da pessoa que falar, independentemente da situação que você estiver passando, a promessa do Senhor ela vai acontecer na sua vida. Ela vai acontecer. Não é a mesma coisa de nós pararmos e nós ficarmos esperando 38 anos para receber um milagre igual a esse homem. A situação era muito semelhante. Muitas pessoas estavam ali procurando sua cura, procurando a sua libertação, procurando a sua restauração, e ele estava ali parado, esperando alguém que pudesse colocá-lo no tanque quando as águas eram movimentadas. Mas de repente Jesus aparece para este homem. Oh glória! De repente Jesus aparece para este homem. E ali Jesus começa a ter essa conversa. Jesus começa a mostrar para este homem a importância, independentemente do tempo que ele permaneceu ali. Jesus olha para ele e fala: você quer ficar curado? Quer ficar são? Mas eu não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Parece com alguém que nós conhecemos, não é verdade? Você começa a conversar e de repente a pessoa começa: mas olha, a minha situação, eu já tentei fazer assim, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer dessa forma, mas eu não consigo ajuda, não tem ninguém para poder me ajudar. Na atual circunstâncias que nós estamos vivendo, nós temos visto quantas pessoas, porque hoje se liga a televisão, hoje você só escuta as pessoas falar assim: porque a miséria ela está atingindo a nação brasileira.
Porque a miséria, ela está atingindo o estado de Alagoas, de Maranhão, porque aí você começa a olhar, aí as reportagens só começam a trazer aquele sensacionalismo, mostrar as pessoas que são moradores de rua, mostrar as pessoas que estão passando por uma necessidade, mostrar as pessoas que estão passando por aquelas situações, mas não entendem que muitas dessas pessoas estão nas condições porque elas mesmo não querem uma mudança. Agora, vamos entender, quando nós estamos olhando para a palavra do Senhor, nós entendemos, este homem, este paralítico, ele também teve uma oportunidade. Ele teve uma escolha, ele teve que fazer uma escolha. Olhando para essa palavra, ele teve duas alternativas. Quais seriam as alternativas? Queres ficar são? A palavra foi liberada. Ele poderia muito bem falar: não quero. Já faz 38 anos que eu estou aqui esperando. Esperar mais 1, mais 2, mais 3, mais 10... não vai fazer diferença. Aí ele olhou e falou: peraí, estou tendo uma oportunidade, vamos ver até onde vai. Só que ele começou a fazer o quê? Questionamentos. Questionou. Ele começou: olha, não tem ninguém que faça isso, não tem ninguém que faça aquilo, não tem ninguém que me coloque no tanque durante o mover das águas, não tem ninguém. Mas a pergunta que Jesus fez para este homem foi: queres ficar são? Você quer ser curado? Então muitas vezes nós começamos a entender que Jesus está diante de nós, olhando para cada um de nós e perguntando: ei, você quer ficar são? Ei, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Mas entenda que não é os questionamentos que vai fazer com que a cura do Senhor venha sobre a tua vida. O que vai trazer a cura do Senhor sobre a tua vida é o teu posicionamento, é a sua posição diante da palavra. É isso que vai trazer a cura para a tua vida. Então, quando nós estamos olhando aqui, nós estamos entendendo o seguinte: esse homem também, ele deveria se prevenir. Olha aí, ele deveria se prevenir contra qualquer tipo de recaída que ele poderia ter. Ele estava sujeito a uma recaída, sim ou não? Nós estamos sujeitos a uma recaída, sim ou não? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos sujeitos a uma recaída. Usando este exemplo desse paralítico, nós estamos entendendo o seguinte: é um testemunho que este homem está dando. É um testemunho. E o testemunho deste homem para nós serve como um testemunho de persistência. Ele persistiu, mesmo questionando, mesmo falando algumas coisas, mesmo duvidando no início, ele persistiu. Ele não desistiu, ele continuou. E Jesus, fazendo o seu papel, também não desistiu do homem. Jesus continuou. Ah, mas não tem ninguém que faça, não tem ninguém que me coloque. Mas Jesus estava ali, esperando, porque Jesus sabia que num determinado momento, aquele homem, ele iria crer na palavra que foi liberada, ele iria se levantar, iria tomar a sua cama, iria andar, e através dessa atitude, ele iria sair, pregando a palavra do Senhor por todas aquelas cidades, dizendo que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura. E eu quero profetizar na tua vida nesta manhã, da mesma forma que Jesus fez com este paralítico, trazendo uma libertação, trazendo uma restauração, trazendo cura em todas as áreas da vida daquele homem, assim o Senhor vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus. Por isso, querido, não feche os teus lábios, abra os teus lábios, testemunhe, conte para todas as pessoas que você tem a oportunidade de falar do amor do Senhor, porque eu tenho certeza que quando você abrir os teus lábios, muitas outras pessoas serão impactadas pela palavra que vai ser liberada da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Esta recaída que este homem estava sujeito foi justamente quando nós olhamos para aquela atitude dele olhar para aquela cama e dizer: e agora? Eu levo
deixo ela aqui. Bate uma dúvida, sim ou não? E agora, o que eu faço? Eu levo essa cama, eu vou pegar essa cama e eu estou curado, glória a Deus, mas eu vou pegar essa cama e eu vou levar ela comigo, ou eu vou deixar essa cama aqui? E aí? Na verdade, a atitude dele foi: eu preciso pegar essa cama, eu preciso levar essa cama, porque quando eu contar o meu testemunho para as outras pessoas, quando vier uma recaída sobre a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa cama e eu vou lembrar do milagre que Jesus fez na minha vida. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma situação, todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se de onde você saiu, porque você vai começar a dar glória a Deus, você vai começar a dar pulo de alegria, você vai começar a dar muitos saltos de alegria, você vai se alegrar, porque você vai ver o milagre que o Senhor está operando na sua vida até os dias de hoje. Olha a importância disso. Muitas vezes as pessoas podem ter alguém que fale assim: não, mas se fosse comigo, eu deixaria a cama lá. Eu deixaria lá, eu vou ficar carregando esse peso para comigo. Mas muitas vezes, isso são as marcas. Isso são as marcas que ficam nas nossas vidas para que nós não possamos esquecer daquilo que o Senhor tem feito. Então, querido, não se esqueça daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Não se esqueça. Falando também aqui de levantar, tomar a tua cama e andar, eu quero deixar aqui 3 ou 4 aqui, não lembro agora, mas eu quero separar esta: levante, toma a tua cama e anda. Levantar tem uma ciência de um esforço espiritual. Quando eu estou dizendo assim: levanta-te, levante-se, se levante no teu lugar. Quando eu estou dizendo isso, eu estou mostrando para você o seguinte: é uma ciência de uma força espiritual, e isso está fazendo com que você tome uma decisão de seguir em frente ou de você se manter parado no seu lugar. A decisão quem vai fazer somos cada um de nós. Mas muitas vezes essa decisão ela vai trazer uma diferença para cada um de nós. A nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de decisões. Todos os dias nós somos colocados em situações aonde precisamos decidir o que fazer, como fazer e aonde fazer. Então as decisões somos nós quem tomamos. Mas o levantar, o Senhor ele nos dá uma palavra: levante-se, caminhe, siga em frente. Em outras palavras ele está dizendo: eu estou contigo, pode ir, vou te dar força, vou te ajudar, vou te fortalecer, não desanima. Muitas situações as pessoas ficam tristes, ficam desanimadas, elas estão olhando simplesmente para a condição, estão olhando para as condições, ou para as dificuldades, ou para os problemas, para as dívidas, enfim. Mas nós não podemos olhar para essas coisas. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos levantar a cabeça e olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, olhando para isso aqui, nem sempre nós vamos identificar essa situação. Muitas vezes, como eu disse, vai vir a dúvida. Vai ficar uma dúvida. Você vai falar: meu, e agora? O que eu faço? Foi liberada uma palavra para mim de cura, e agora? Tomo a minha cama, levanto e ando, ou eu deixo ela ali? Ou eu fico esperando alguém me colocar, alguém me ajudar a subir no tanque, para que eu possa encostar nas águas lá, enquanto as águas estão sendo agitadas? A decisão ela vai ser nossa. Não, muitas vezes não conseguimos identificar. E reconhecer o nosso potencial vai fazer muita diferença. Quando você reconhece o seu potencial, querido, você não tem ideia daquilo que você é capaz de fazer.
Esse homem, esse paralítico, quando ele se deparou com Jesus, que a palavra de Jesus foi liberada para ele, dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda, ele se despertou. Ele falou: meu, peraí, tem uma palavra liberada sobre a minha vida, a única coisa que eu preciso fazer é crer. O não, eu já tenho faz 38 anos. A palavra não, eu já tenho 38 anos que eu faço, que eu estou esperando. O não eu já tenho. Qual é a diferença que vai acontecer? Se ele falar para mim: levanta-te e anda, toma a tua cama e anda, e eu não andar, o que vai mudar? Eu só vou ficar esperando por mais algum tempo. Mas a atitude dele, a posição dele, a decisão dele fez com que o milagre chegasse sobre a vida dele. Ele muitas vezes poderia ficar ali parado esperando. Não estou conseguindo identificar de quem está vindo a palavra. Não estou conseguindo identificar o que está sendo falado. Não estou conseguindo acreditar na palavra que está sendo dita. Mas ele tomou uma decisão. A palavra foi liberada. Então, deixa só eu me posicionar. Eu só preciso me posicionar. Quando eu me posiciono, o milagre acontece. Quando eu tomo a decisão, o milagre acontece. Muitas vezes fica com aquele medo, né? Será? Será que eu devo? Será que eu vou? Será que eu posso? Será que se eu der mais um passo eu vou conseguir? Entra muito naquela ilustração que nós conhecemos aqui, já ouvimos muitas vezes, aquele homem que sobe para escalar uma montanha enorme, e aí ele está lá escalando a montanha, está lá, escala e sobe, e todo mundo falando para ele que era muito perigoso. Olha, cuidado, tá, cuidado, né? Olha só, toma cuidado com o que você vai. Às vezes é uma nevasca lá que acontece que você não enxerga nada. E ele falou: não, eu vou. Resumindo, ele foi, começou a escalar. De repente aquela nevasca veio que ele não conseguia enxergar nem para cima nem para baixo. E aí bateu o desespero, bateu o medo. Normal. Ele foi avisado, mas bateu o medo. E quando bateu o medo, ele falou: e agora, o que eu faço? Porque eu não sei a altura que eu estou, eu não sei quanto falta para mim chegar no topo, e eu não sei o quanto falta para mim poder regressar, né? Voltar, descer, eu não sei. E aí nessas horas, o que as pessoas lembram? De Deus. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí ele ouve uma voz bem suave, dizendo para ele: corta a corda. E aí na hora ele está repreendido em nome de Jesus, que essa voz não é do Senhor. Misericórdia, corta a corda, eu não sei qual é a altura que eu estou. E ele começou a ficar com aquele negócio e o medo. E ele falou: e agora eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele: meu Deus, me ajuda, me dá uma palavra, me dá, Senhor, uma direção. E aquela voz bem suave de novo vem e diz no seu coração: corta a corda. E ele: misericórdia, como que eu posso? Se eu cortar, se eu tiver numa altura aí, sei lá, 5 metros de altura, eu vou me esborrachar no chão. Meu Deus do céu. Resumindo, ele começou a ficar com medo, não cortou a corda. Só que para que ele pudesse ser resgatado, seria só no outro dia, porque o negócio já tinha avançado de uma forma assim extraordinária, não tinha como acessar o lugar. Quando foi no dia seguinte, o pessoal viu que ele não tinha voltado, acionaram as equipes de resgate, foram lá o pessoal para poder resgatar, chegaram lá, olharam ele preso na corda, a menos de 2 metros de altura, ele preso na corda, sentado, né, naquela cadeirinha e tal. E aí o pessoal falou: meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque se ele tivesse cortado ali a corda, ele estava a menos de 2 metros de altura. Mas olha o que a dúvida não fez. Imagina com que esse paralítico há 38 anos, quando ele escuta:
Queres ficar são? O que não passou na mente dele? O que não passou na cabeça dele? Será que passou uma dúvida na cabeça dele? Será que passou uma incerteza? Será que veio uma indecisão de eu creio, não creio? De que poderia olhar e dizer, esse aqui, essa pessoa que está falando comigo, deve ser só mais um dessa multidão que está aqui fazendo uma pergunta assim, eu quero ficar são. Mas na verdade, ele não sabia de que aquela pessoa que estava diante dele naquele dia era nada mais nada menos do que o Salvador, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode, quer e vai fazer um milagre na vida daquele homem e também vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Tomar o teu leito, ele pode ter dois sentidos. Quando nós estamos dizendo tome o teu leito, ele pode ter dois sentidos. Primeiro nós vamos entender, compreender leito tem um significado de rumo, percurso, itinerário, tomar um rumo de si mesmo, saber para onde eu quero ir. Tomar o teu leito tem o significado rumo, percurso, itinerário, tomar rumo de si mesmo e saber para onde eu quero ir, ok? E a segunda é, você, quando eu digo assim, tome o seu rumo, é você vislumbrar de um novo horizonte de possibilidades, de milagres e de olhar para toda a promessa que Deus tem para a tua vida e você dizer, Senhor, eis-me aqui. Independente da situação, independente do que está acontecendo, independente de qualquer coisa, eu creio na promessa e eu vou seguir em frente, eu vou olhar para o alvo e eu vou continuar caminhando, porque eu tenho certeza de que aquilo que o Senhor tem preparado para mim lá na frente é o melhor. Então eu não vou ficar olhando para a direita, eu não vou ficar olhando para a esquerda, eu não vou olhar para trás, eu simplesmente vou olhar para frente, vou simplesmente olhar para o autor e consumador da minha fé. E eu sei que lá na frente o Senhor tem a tua promessa, o meu milagre me esperando em nome de Jesus. Você está aqui, irmão? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu estou falando Maca nada mais, nada menos é o símbolo de toda a vivência anterior que você teve. Maca é o símbolo de toda a vivência anterior ao qual você teve. Aquele paralítico, quando a palavra foi liberada sobre ele, que ele pegou ali a sua maca, levantou, começou a andar, ele começou a entender que aquela maca fazia parte da sua vida 38 anos atrás. Porém, daquele dia em diante, era uma nova vida, era um novo horizonte, eram novos desafios, eram novos milagres que ele precisava alcançar. Ele simplesmente pegou a sua maca e começou a andar. O signo, na verdade, o significado dessa maca, ele vai também trazer o que? Uma paralisia. Ele vai mostrar que quantos anos aquele homem ficou parado? 38. Ele vai falar de uma inércia, de algo que ele vai demorar para acontecer. Ele vai falar também de medo. Ele teve medo durante muitos anos. Até mesmo quando Jesus apareceu, ele teve medo. A pergunta de Jesus para ele foi: queres ficar são? Ele deve ter parado assim, pensado, né? E aí, o que eu respondo? Sim ou não? E agora? O que eu faço? Meu Deus, quem é esse homem que está me perguntando se eu quero ficar são? E agora? Ele deve ter passado um turbilhão de coisas na cabeça desse homem. 38 anos esperando. Agora, uma outra coisa é, nós também não podemos ficar parados no caminho. Querido, deixa eu falar uma coisa para você.
Eu não sei quanto tempo faz que você está nessa peleja que você está passando aí, né? Eu não sei quanto tempo faz, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30, 40, eu não sei quanto tempo faz, mas de uma coisa eu tenho certeza, assim como o Senhor trouxe uma palavra para esse paralítico dizendo, queres ficar são, e ele se levantou, tomou a sua cama e andou, assim está sendo com você nesta manhã. O Senhor tem liberado uma palavra sobre a tua vida, o Senhor está liberando uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Por isso, não seja uma pessoa que vai deixar com que aquelas coisas que aconteceram com você lá atrás, elas voltem para impedir com que o milagre do Senhor aconteça. Mas nesta manhã, se levante, se posicione, tome a sua cama, se levante e caminhe em direção ao alvo, caminhe em direção àquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida, caminhe em busca daquilo que o Senhor tem como promessa sobre a tua vida, porque eu tenho certeza e convicção de que lá na frente, cada um de nós que estamos aqui, e aqueles também que estão nos assistindo aí pela transmissão, eles olharão para aquilo, olharão até mesmo para situações lá atrás, adversas, e nós daremos risada, porque nós olharemos e diremos assim, obrigado Senhor, obrigado porque eu passei por todas aquelas coisas, e hoje eu posso levantar as minhas mãos e agradecer ao Senhor, porque eu cheguei no meu milagre, eu cheguei na tua promessa, eu cheguei na onde o Senhor tinha como uma promessa para a minha vida, e assim como o Senhor prometeu, o Senhor foi fiel, e eu também vou continuar sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Quando nós estamos olhando para essas coisas, eu quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que se previne em situações? Você dá uma analisada na situação, você dá uma estudada para você se prevenir? Sim ou não? Sim. Quantos se previnem? Levanta a mão. Quantos não se previnem? Levanta a mão. E quem não levantou a mão, nem se previne, nem nada. Só Jesus. Aleluia. Está em cima do muro. Misericórdia. Queridos, nós precisamos ser pessoas que vamos se prevenir. As situações, elas vão acontecer. Quer ver uma questão? Quem esperava que essa pandemia iria durar praticamente 2 anos? Quem esperava? Ninguém. Ninguém esperava que a pandemia fosse durar 2 anos praticamente. Aí a minha pergunta, quantas pessoas em meio a milhões de habitantes, né, dizendo no mundo, se preveniram? Quantos? Um ou outro a gente pode falar, não, esse daqui ele estava prevenido e tal, mas a maioria foi todos pegos de surpresa. Nós não podemos ser dessa forma, sermos pegos de surpresa. Não podemos. Precisamos nos prevenir. A comprovação é que mais tarde, falando dessa prevenção, é de que Jesus se encontra com este homem no templo e o próprio Jesus viu que ele já estava ali olhando para as outras pessoas e pregando, testemunhando, mostrando para as outras pessoas aquilo que havia acontecido na vida dele. Imagina quando acontece algum milagre na tua vida, e aí é o que eu costumo dizer na nossa célula, eu costumo falar muito isso. Eu digo assim, quando acontece alguma coisa boa na sua vida, o que você costuma fazer? Você costuma sair falando para todo mundo. Pelo menos eu sou assim. Ah, aconteceu alguma coisa boa, eu quero sair contando. Eu sei que você já está falando aí. Eu conheço. Pelo menos eu sou assim. Eu gosto de falar. Aconteceu alguma coisa, então eu já quero compartilhar. Eu já quero mostrar para as pessoas, muitas vezes, o que aconteceu. E lá na célula eu costumo dizer para as pessoas,
Tem acontecido alguma coisa boa na sua vida? Compartilha. Não guarda só para você, porque isso vai fazer também com que nós, da célula, sejamos edificados, Está valendo a pena nós orarmos, nós jejuarmos, nós pagarmos o preço. Está valendo a pena. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Imagina Jesus olhando para esse homem, quando Jesus se encontra com ele lá no templo, e Jesus vê aquele homem contando um testemunho. Aquelas pessoas que estavam dentro do templo olhando e falavam assim: peraí, ei, você não é aquele paralítico que ficava deitado lá, que ficava lá? Todo mundo estava, o anjo descia, tocava nas águas, aí vinha um, entrava dentro do tanque e recebia a cura, e você lá parado? Mas aí o outro vinha e falava: mas você não foi aquele que ficou durante muitos anos lá, deitado lá, parado, esperando com que alguém pudesse vir e te ajudar a ser colocado dentro do tanque? E aí ele olha e fala assim: sou eu mesmo, mas hoje eu estou curado completamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Muitas pessoas olham para nós e falam: ei, você? Não acredito. Não estou acreditando que você conseguiu chegar nesse lugar. Eu não estou acreditando que você conseguiu comprar o que você falou que ia comprar. Eu não estou acreditando que você conseguiu ali comprar, fazer, determinar. Eu não estou conseguindo acreditar. E aí você olha para a pessoa e diz: é um milagre. É um milagre. A pessoa muitas vezes vai olhar e fala assim: mas como assim? Nem eu sei te explicar, querido. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. A única coisa que eu fiz, tomei a minha posição. Tomei a minha posição. Qual é a sua posição? A pessoa vai te perguntar e você fala: resolvi acreditar na promessa de Deus para a minha vida. Resolvi acreditar na promessa de Deus para a minha vida. E quando você diz resolvi acreditar na promessa, você está olhando e falando para essa pessoa: o que te impede de acreditar assim como eu? O que te impede? A promessa está aí. A salvação, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. A salvação, ela está aí para todas as pessoas. Agora, o que nós precisamos? O que nós queremos? O que nós desejamos? Precisamos entender que nós fomos salvos não simplesmente para sermos salvos. Fomos salvos para que nós possamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. Diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Existem aqueles que se levantam do seu leito de uma fraqueza espiritual. Alguns alguns passos na vida cristã, e então vão preparar a sua cama no meio da sua vida diária, normal com o mundo. As pessoas, muitas das vezes, elas recebem a cura, elas recebem o milagre, mas elas deixam com que as práticas anteriores sejam mais fortes do que o milagre que o Senhor operou. Quer ver um exemplo? A gente conhece, eu e a minha esposa, na verdade acho que era só eu, estava fazendo um curso, e eu conversando com um pastor uma vez, ele pegou e falou assim, que ele foi visitar uma pessoa, e quando ele foi visitar essa pessoa ela estava com uma dificuldade nas pernas para ela poder andar. Ela não era uma pessoa tetraplégica, ela só tinha um problema nas pernas, uma fraqueza nas pernas, então ela andava em cadeira de rodas. E nesse dia,
esse missionário, era o curso que eu estava fazendo, era um missionário que estava ministrando, e aí ele pegou e falou que ele sentiu de Deus, dele fazer uma oração por aquele homem. Ele falou, foi algo assim muito forte o que Deus fez comigo aquele dia. E aí ele pegou e falou assim, eu vou orar pelo senhor. E aquele homem olhou e disse para ele, amém, pode orar. E aquele missionário orou. Quando ele saiu dali, o missionário saiu dali e falou, olha, eu tenho certeza de que o Senhor foi curado nesse dia. Agora, o Senhor só precisa se levantar e o Senhor precisa tomar a sua posição e agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele entregou na tua vida, entregou nas tuas mãos neste dia. E aquele homem começou a chorar. O missionário virou as costas e foi embora. A família desse homem que estava na cadeira de roda olhou e disse assim, vamos ver se esse homem está curado mesmo? Levanta. Aí ajudaram ele a levantar lá da cadeira de rodas e tal. Ele com uma certa dificuldade, porque ele tinha uma fraqueza nas pernas, ele começou a dar alguns passos, bem devagar, mas começou a dar alguns passos. Todo mundo começou a chorar dentro da casa. Todo mundo, não teve um ali que não começou a chorar, porque eles começaram a ver o milagre. Eles não acreditavam, essa é a verdade, eles não estavam acreditando que aquilo poderia acontecer, mas eles viram com seus próprios olhos. O tempo foi se passando, aquele homem foi ganhando um fortalecimento nas pernas, tudo tal, glória a Deus. Uns 3 meses depois, aquele missionário voltou lá na casa dele para saber como ele estava. Olha, estou vindo para visitá-lo, como que o senhor está, tudo bem, tal. Ele falou, olha, queria agradecer ao Senhor, porque Deus usou a vida do Senhor de uma forma poderosa para que eu pudesse ser curado, e eu quero que o Senhor me passe o endereço lá da sua igreja, porque eu vou marcar um dia, e eu vou lá para contar o testemunho daquilo que aconteceu na minha vida. E aquele missionário se alegrou, glória a Deus, vou te passar o endereço. Sim, passou o endereço para ele, marcou o dia, fizeram todo um preparativo, olha, testemunho de um homem, e tal, fizeram toda uma preparação. Chegou no dia, cadê o homem? Não foi. Aí o missionário falou, puxa, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Não, vou ligar para ele. Aí ligaram, não atendia. Ligou, não atendia. Passou a semana, o missionário ligando, não atendia. Ele falou, quer saber, eu vou lá. Aí ele foi. Chegou lá na casa do homem, ele pegou e falou assim, oi, tudo bem? Gostaria de saber como o senhor está, porque nós marcamos, fizemos toda uma preparação, porque o senhor pudesse estar indo lá, contando um testemunho, assim, tal. Ele pegou e falou assim, rapaz, eu preciso te confessar uma coisa. Deixa eu te confessar uma coisa. A minha alegria, quando eu fui curado das pernas, foi tão grande, mas que eu também não conseguia ir para o meu forró. E no dia que você marcou, foi justamente um dia que todo mundo da minha família tinha marcado uma festa. Então eu preferi ir para a festa, para depois eu marcar um outro dia para ir na igreja. Aonde é que eu quero chegar com isso, querido? Para mim encerrar. As coisas que passaram. A Bíblia diz que, eis que tudo se fez novo. Então, querido, não deixe com que aquilo que já passou pela tua vida se levante como uma forma de tentar impedir com que o milagre do Senhor hoje aconteça em qualquer área da tua vida. Se levante, creia, tome a sua cama, ande, tome a sua posição para que o milagre seja completo em todas as áreas da sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se deixe ser influenciado pelas coisas do mundo, mas se levante nesta manhã com poder, com autoridade, crendo que tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, que Ele está fazendo na sua casa, é para que o milagre dele aconteça, para que o milagre dele alcance não somente você, mas tenha certeza de que você será um canudinho, e através da sua vida muitas outras pessoas serão impactadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé nessa manhã, glória ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.